Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Café e Cultura. Aqui conversamos sobre economia criativa, com ênfase, claro, em arte e cultura. Eu sou Flor Neto, produtora cultural, e aqui me acompanha a Liliane Giordano, fotógrafa, proprietária da Sala de Fotografia, neste encontro, nesta conversa sobre economia criativa. E hoje temos como convidada uma multiartista, a Cibele Tedesco, que vai contar para nós sobre a sua trajetória e também um pouco sobre essa multifacetada atuação na área cultural. Bem-vinda, Cibele, bem-vinda, Liliane. Tudo bem com vocês? É um prazer eu estar aqui. Fico bem feliz por vocês terem me chamado e para a gente contar as nossas viagens, né, dentro da gente mesmo. Bem-vinda, Cibele. Que bom estar contigo, falando um pouquinho sobre arte, cultura, educação, enfim, né, música. Eu sou uma polva, né, com um monte de braços e nessa época da minha vida, que eu digo que é a minha terceira adolescência, eu tô assim, muito feliz por fazer aquilo que eu faço, né, por estar envolvida com tanta gente querida e que também me procura para curtir essas coisas que a vida traz através da arte. Eu acho isso, eu me sinto muito privilegiada realmente de estar podendo fazer aquilo que eu faço e estar aqui com vocês, né? Poder contar as coisas que eu já fiz e que eu continuo fazendo, né? Depois nessa faixa, nessa época da minha vida, né? Depois passando dos 60 a mais, né? Que está sendo muito gostoso. Cibele, sempre dizem, né, para nós que a gente vai atuar e ser mais feliz naquilo que a gente fez, que nos deixava feliz também na infância, né? E aí estavas nos contando antes nos bastidores, né? Como é que foi essa questão para tu ir para a parte artística, né? Esse estímulo para ir para a parte artística. Conta para nós como é que começou essa tua trajetória. Então, eu sou de Veranópolis, né? Por isso que eu digo que eu vou para os passo do 100, né? Nessas alturas do campeonato, a gente... A terra da longevidade. Né? Já é a terra da longevidade. A medicina está avançando um monte, as pessoas estão... Né? Tem um monte de podcasts de mulheres como eu, né? Passando dos 60, contando as coisas que a gente está muito cheio de energia e há 20 anos atrás, quem tinha 60 não era essa ideia, né? A gente não se sente assim... Mas eu gosto de pensar que eu tenho 60 e eu gostei de uma postagem, depois eu falo aquilo que eu estava falando, de uma postagem da Débora Bloch, falando que nós somos as novas mulheres de 60. Não é que a gente se sente com 40, não. O 60 é assim agora, né? Mas, enfim, voltando lá à minha infância, eu, desde pequena, eu sempre fui... eu digo hoje em dia que eu era exibidinha, porque todo mundo dizia na cidade, exibidinha e não sei o quê. Então, desde a escola, eu sempre tive metida no meio da arte. Não sei se é porque os meus pais também tinham um pé ali, sabe? O meu pai, antes de conhecer a minha mãe, ele era baterista. Então... tinha arte ali nesse DNA, né? A minha mãe também, ela conta que quando elas eram pequenas, elas moravam numa colônia, mas tinha um salão de baile na casa onde elas moravam. Era a casa da nona, e todos os filhos, cada um tinha um quarto com as suas mulheres, os seus filhos, eram um casarão. Uma comunidade. Uma comunidade familiar, né? E aí, quando eles tinham o salão de baile, ela tinha uns 4, 5 anos, elas ficavam na chapelaria, ela e a tia Tere, né? E então, elas também tiveram essa coisa, e ela disse que quando vinha alguém visitar, a nona dizia para elas dizer versinhos. Olha que bacana. Elas faziam os versinhos, ela e a tia Tere. Então, eu já venho ali eu sou a primeira neta de ambos os lados. Então, eu acho que eles... uma menina, né? E eles falavam e eu aceitava aquilo e fazia.
Então, eu estudei piano com 5 anos, eu comecei a estudar piano. Né? Então, a minha mãe e meu pai me estimularam muito. Depois de um tempo, eles me traziam para Caxias uma vez por semana para eu estudar. Depois, eu fui para São Sebastião do Caí estudar uma vez por semana. Sabe? Foi uma família Sim, que... mesmo com as distâncias, eles te estimulavam me levavam para eu estudar. Isso até os 10 anos, né? E também quando eu tinha professora de balé, eu fiz aula de balé, eu fui para a banda do colégio, eu tocava flauta. E essa coisa da música está muito presente na minha vida. Eu aprendi rapidamente, né? Toda a parte da teoria, eu sabia... Tudo que era instrumento, para mim, era muito, muito normal, assim, né? Então, isso. Eu acho que o estímulo da família... E, claro, eu sendo o que eu gostava de fazer, né? Eu gostava daquilo. E aí foi. Então, eu acho que foi um primeiro empurrão foi esse aí, né? Sim. E, Cibele, como toda profissão, né, que a gente inicia, muitas vezes, quando a gente tem essa formação mais artística, depois começa a dar aula. Foi a tua primeira profissão, ser professora de piano, violão? Eu dei aula de balé no início. Olha bem, né? Eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 14, uma coisa assim. A minha professora de balé dava aula em Nova Prata. E aí eu acho que ela disse assim, vai tu, né? E a minha mãe me levava, eu dava aula, eu fazia... Eu tenho agora meninas que falam comigo, que agora são moças, mulheres casadas, e elas me dizem, ai, tu foi minha professora. E eu nem me lembro, porque assim, teve... Sim, é muito na tempo. época da adolescência, a gente começa, né? Tem coisas que eu não lembro. E, enfim, então eu dei aula disso, depois... daí eu fui para a faculdade, né? Em Porto Alegre. E quando eu saí da faculdade, eu já fui direto para a Bahia. E na volta que isso passou anos, né? Eu me formei em 83 em Educação Física, no IPA. Aí eu fiquei na Bahia até 90. Lá também eu dava aula de ginástica, que era no interior. Sim. Era uma cidade chamada Santa Maria da Vitória. Uma cidade grande pelo local, né? Era o sudoeste da Bahia, bem perto de Goiás e de Minas. E muito interessante, aquela vivência foi incrível, assim, né? Ainda tenho contato com as pessoas com quem eu morava, né? Eu tive o meu segundo casamento ali. E aí, sim, porque o primeiro foi na adolescência, então, né? Tudo bem, tem toda essa parte. Tem a história profissional, com certeza. Tudo a gente vai aprendendo Sim. com os contatos e com os relacionamentos que a gente vai fazendo. Sim. Mas eu acho legal eu falar Sim, porque... com certeza. Porque a família do Luiz, desse meu segundo marido, foi onde eu comecei a cantar profissionalmente. Olha que bacana. Foi com a irmã do Luiz, a Kátia Castro. Tudo tem uma influência, né? Das pessoas que a gente conhece, com quem a gente se relaciona, vai interferir, né? Na nossa verdade, trajetória. Eu comecei sendo parceira dela e aí depois eu conheci o irmão, né? Enfim, e a família deles, assim, incrível, uma família grande também e pessoas muito queridas que me ensinaram muitas coisas, inclusive até cozinhar, aprendi lá, né? Que hoje muitas em dia experiências baianas, então. Que hoje em dia eu prefiro costurar do que cozinhar. Eu deixo para os meus irmãos que são gourmets, assim, sabe? São mestre-cucas, né? Que sabem cozinhar bem. E aí, lá também, então, como eu cheguei numa cidade pequena, eu já estava formada, e aí, então, eu dei aula até de ciências numa escola, então, por ter a formação, né, da faculdade. Sim. Então, a gente acaba... Nossa, eu digo que dar aula, a gente aprende mais do que ensina. É uma coisa impressionante, né? A gente aprende aquilo que a gente vai ensinar mais, né? Porque tu tem que reforçar e a forma de como é que tu vai chegar, que comunicação é que tu vai ter para aquela pessoa, para aquele grupo, né? É um aprendizado que faz grande. O processo da expansão e do reconhecimento de como aprender, né? Exatamente. Porque a gente tem que entender como se aprende, não como se ensina. Exatamente. E assim, conforme a faixa etária também, é outro tipo de abordagem, né? As tuas palavras são... O teu jeito de falar é outro,
né? Porque com pessoas da terceira adolescência, né? Como eu, né? A gente fala de uma forma. Se eu vou falar com adolescentes, eu vou falar de outra forma. Eu vou me colocar naquele lugar, eu acho. Então, eu vou usar... Eu vou ser adolescente. Eu acho que a gente até usa isso. E quando eu vou falar com as crianças, eu vou ser muito infantil. Eu digo que eu sou meio infantiloide e a minha terapeuta diz que não é isso, não é infantiloide. Mas eu gosto muito de me colocar... Ser mais lúdica, né? De ser. Tu sabes que eu fiz um projeto que chama Envelhecer no Século XXI, e uma pesquisa com pessoas que estavam na faixa dos 60 anos para o envelhecimento. E talvez o resultado da pesquisa, o mais significativo, é que é a forma de comunicar. Se a gente se comunica com as crianças, a gente tem uma idade e uma etariedade da criança. Se a gente consegue comunicar com o jovem, a gente também fica jovem. Então, a comunicação vai fazer essa diferença. Então, obviamente que se tu está comunicando com a criança, tem que ser infantil como uma criança. Tem que ter essa relação de proximidade a partir da comunicação. Inclusive o tom da voz, sabe? Que é uma coisa que hoje em dia eu gosto de comentar com os professores, né? Eu já trabalhei bastante em escola, tive há pouco tempo... trabalhei numa escola durante 5 anos e foi uma aprendizagem muito grande, porque depois de muitos anos eu voltei para a escola. E a gente precisa conversar com as crianças num tom agudo. Mesmo os meninos, os professores... Para eles se reconhecerem, né? Porque as crianças copiam muito daquilo que a gente é. E as crianças acabam ficando desafinadas porque elas tentam copiar aquele tom de voz que eles não têm capacidade de fazer, capacidade física, fisiológica, porque a prega vocal deles é muito pequena. E ela não vibra num grave. Então, a gente precisa falar agudo com as crianças. Porque aí eles vão... E cantar fininho também, sabe? Pode ser que eu me reconheça bem cantando com as crianças. Exatamente! Então. Sim, é impressionante isso. E a gente vê que as crianças que são desafinadas... Porque, claro... Isso tudo vem de uma... Não é só na escola, mas tem os pais, né? Como a gente vai formando. Porque aconteceu com a minha filha isso. A minha filha Bárbara, ela era sempre rouca. E aí a gente levou ela na Franzinha, na Fono, e a Fono comentou isso. Ela copia a tua voz. Então, ela copiava a minha voz, que eu usava muito a voz grave, e ela não conseguia, então ela estava rouca, acabava... ficando com problema vocal, olha só. Olha só, né? Cada questão tem a sua ciência, né, Cibele? Exatamente. E conta para nós, então, na volta, então, aí da Bahia. Da Bahia. Que aí começa a tua profissão de cantora. De cantora. Né, de cantar Então, porque até então, na época da Bahia, eu era professora de educação física, de balé, de ginástica. Lá eu dei aula muito disso, né? Era para esse lado ali da saúde física. E aí, conhecendo a Kátia, eu comecei a cantar e a gente fazia serestas. E aí, quando eu voltei, eu pensei, não, eu sou uma cantora. E aí entrei numa banda dava aula de piano, porque eu voltei para minha casa, lá de Veranópolis, e eu tinha um piano. Então, eu dava aula de piano ali, e aula de violão, e eu era professora desses 2 instrumentos aí. E também dava aula de balé nessas outras cidades vizinhas, né? Fagundes, Cotiporã, enfim, e lá em Veranópolis mesmo. E aí a música ela foi tomando mais conta do meu tempo, né? Entrei numa banda de baile e aí eu comecei a ficar rouca também, perder a voz, porque eu não tinha preparo para ficar num baile de 5 horas. Sim, era aquela atividade que a gente vai na intuição, né? Vai fazendo na intuição, não com um preparo, estudo, né? E aí, em 90, daí a minha mãe, que morava em Caxias já, me apresentou o Renato Filippini, que aí eu entrei no coro e entrei na vida dos coros. Embora, quando eu voltei para Veranópolis, eu entrei no coro de Veranópolis. E o coral é desde a escola. Quando eu tinha 5, 6 anos, que eu entrei no jardim, eu já era cantorinha do coral. E sabe que eu fui me lembrar, uns dias atrás, que eu fui regentinha do coral. A irmã Helena, que era a coisa do coral, uma vez, assim, o nosso coral funcionava assim.
ela botava um disco e a gente cantava junto com o disco. Um monte de músicas ela ensinava e o coral cantava, então tinha isso. E aí, eu acho que por causa disso, ela não queria... Eu não sei, eu sei que ela fez um teste, eu me lembro como se fosse hoje, quem queria ser a maestra do coral. E aí eu fui, e eu acho que o jeito que eu fazia... Eu me lembro que eu fazia assim, ó. Já todas tava, as músicas era isso. Já estava no, e aí eu como é que é, no ganhei, destino. ela me botou na frente. E eu me lembro que a minha mãe fez um casaquinho, que eu tinha assim, era casaquinho azul, com uma clave de sol, de, sei lá, de um material... branca. E o meu, então, o casaquinho era branco com a clave de sol azul. Olha. E eu ficava de costas, assim. A irmã me colocou, acho que ela... E olha que interessante, eu queria tanto ter conhecido, ter reencontrado essa irmã depois que eu fui regente, que eu comecei a trabalhar com a regência dos coros, para dizer para ela, olha, irmã, foi olha tu ali que o me estímulo. colocou isso lá atrás. Sim, né? sim. Mas, enfim, e aí o Renato é que... Acho que ele viu que eu tinha capacidades e aí também me colocou na regência. Claro, eu comecei a fazer cursos que ele me estimulou a fazer, né? Que foram cursos de regência, eram oficinas que duravam 15 dias, né? Em Curitiba, em Montenegro, pela Funarte. Então, eu estava sempre procurando me abastecer de outros conhecimentos. Sim, se qualificar, né, para poder atuar de forma também correta, né? Porque hoje em dia também tem muita gente que começa a, digamos assim, a profissão e não se instrumentaliza, né, para realizar aquela atividade. E aí, como a gente falou ali da voz infantil, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque pode prejudicar fisicamente, né, um aluno. Claro, né? Claro. E não, e olha claro só... que hoje em dia a gente tem muito mais consciência dessas coisas, né? No passado, talvez a gente não tinha tanta essa consciência. Tu sabe que... e tem aquela coisa que a gente não acaba, né? Tá, hoje em dia eu reconheço que as pessoas me procuram muito, sabe? Ai, mas Cibele, vem falar isso. Ah, tu é uma referência. Eu falo... Bah, mas eu nem me sinto assim, sabe? Sério, eu tenho... Eu não sei se eu tenho a humildade muito... Né? Às vezes a gente não se reconhece, porque eu estou sempre querendo buscar conhecimentos novos, porque aprender o mundo mais, né? Anda para frente, tu não pode te basear naquilo que é... Claro, a gente não pode esquecer o passado, que é uma coisa... que é aquilo que trouxe a gente, mas, de qualquer maneira, eu preciso olhar para frente. Eu aprendo muito com os meus filhos, inclusive, sabe? Que, assim, como a minha mãe me criou, eu não posso criar os meus filhos. Eu posso pegar algumas coisas daquilo que ela, maravilhosa, me colocou à frente. Hoje em dia, eu abraço tanto a minha mãe, sabe? Digo, ai, mãe, como tu foi ótima, né? Como é que é o nome dela, Cibele? É Adervani. É a Derva, né? Que, claro, a gente tem aquela coisa da adolescência, que terapia resolve muito, né? E, hoje em dia, eu tenho um amor imenso, assim, pela minha mãe, que teve momentos que a gente tinha aquela coisa, né? Ai, minha mãe, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande porque eu sei que ela tentou fazer o melhor de mim, né? Mas, voltando a falar sobre o aprendizado, claro, eu pego algumas coisas que ela fazia, porque eu acho que ela era fantástica. E, hoje em dia, eu vejo isso, né, mais. E eu vou vendo como é que os meus filhos resolvem as coisas do mundo para eu também fazer isso. Sim. Mesmo porque eu lido com gente da idade deles, né? Sabe que a minha mãe também tem essa característica, né? Estimulou a gente a fazer diversas coisas, né? Então, fazíamos piano, violão, atividades físicas, como é que era? Kung Fu. Nós somos, né, em 4 irmãos. E aí eu acho que ela via onde é que eu vou colocar essa gurizada a fazer coisas. Mas aula de marcenaria, enfim, tudo quanto era coisa. E aí, algumas amigas me perguntam assim, Flor, o que a tua mãe fez, né? Que vocês, né? Meus irmãos são todos empreendedores, né? Enfim, olha, ela deixou a gente livre e ela procurava também ver qual era a necessidade de cada um. Porque um ganhava bicicleta, não era que todos iam ganhar bicicleta, sabe? Eu gostava mais das atividades artísticas, então ela me beneficiava em me colocar nas atividades artísticas. Meus irmãos eram mais do esporte e assim ia.
Então, como isso é importante também, né? Aquele olhar dos pais, né, para as necessidades daquela criança, né? E pegar também dos teus pais, né? O que é importante para a gente estimular e levar adiante, né? Aquilo que foi bom ganhar pra gente. autonomia, né? Eu acho que é o mais importante hoje que eu falo para quem tem filhos, que dê autonomia para os filhos, né? Autonomia de escolher, de pensar, de agir, de brincar. E essa questão de estimular a curiosidade, porque acho que é o mais importante que a gente tem quando cresce, é essa curiosidade, porque essa mente inquieta do artista, do empreendedor, ela está relacionada exatamente com essa mente da curiosidade. Porque tu não vai buscar outro caminho se tu não tiver curiosidade. Se tu não tiver essa mente inquieta da busca. Claro. Tu vai ficar... se tu não tem essa curiosidade, tu tem uma acomodação. Um entendimento de que aquilo não precisa ter outra forma de fazer, outra forma de entender, outra forma de buscar um conhecimento maior ou aprender coisas novas. Então, acho que a curiosidade e a autonomia são a base para que a gente consiga ter essa liberdade e desenvolver habilidades e competências para o futuro. Sim, é como os meus alunos de música hoje em dia, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando é grupo, para gente não desestimular porque os outros, né? Fazer uma nivelar, na verdade. Essa coisa do nivelar os alunos não é legal, porque tem uns que têm muito mais talento, vamos dizer, para aquilo. Uhum. Na verdade, o talento também a gente aprende, eu acho, com ele. Sim. Tu vai... É uma facilidade maior para executar alguma tarefa, né? Mas não significa que tu precisa abaixar, porque senão o outro não vai ter... a gente tem que ter tem que ser justo, né? Essa coisa da justiça é um pouco difícil, eu acho. Né? O equilíbrio, talvez. O equilíbrio, buscar o equilíbrio de dar o solo, por exemplo. Agora, hoje em dia, eu estou trabalhando com adolescentes, e aí são 12. E aí tem uns que têm muito mais habilidade para aquilo, e aí eu acho que é bem legal, eu vou soltando a corda e vou puxando o outro para que ele também tenha essa oportunidade. E isso vai se resolvendo. Já tem gente que não quer fazer o solo, prefere cantar no grupo, entende? E respeitar também isso, né? Respeitar, mas não deixar fazer o outro criar asas e voar, se tem um que não quer, porque a gente, tratando com amor todo mundo, eu acho que esse é o grande. O afeto é o grande lance. Já não tenho... tem uma coisa da Bíblia que fala isso, e o Renato Russo colocou numa música do amor, é só o amor, é só o amor, né? Que gente, é isso. A gente não pode deixar nada sem afeto. Eu acho que até quem trabalha com dinheiro, né, tem que ter um afeto pelo colega que está do lado. Eu não sei, porque não é meu métier. Mas o afeto pelas pessoas, né? Independente da profissão. O afeto pelas pessoas e não pelas coisas. E no fazer, o afeto no fazer também, porque a afetividade no fazer, ela faz com que também aquilo se torne mais significativo, mais interessante e te traga algum tipo de recompensa, que eu acho que essa recompensa que talvez tu está falando que demanda um reconhecimento, de se entender nesse reconhecimento, é também uma afetividade, é também um afeto que perpassou pelo caminho para chegar até aí, né? Então, tu não vai ter um reconhecimento e vai ter uma relação de retorno, de resposta para aquilo tudo que tu desenvolveu, se tu não passou por isso pelo afeto, pelo carinho, pela atenção, pelo ouvir, que às vezes essa questão da música, ela também não é relacionada só exatamente à música, mas ela é relacionada também ao ouvir. Esse ouvir é olhar, entender, prestar atenção. São os sentimentos. É o sentimento. Né? E talvez a arte, talvez não, eu acredito que sim, seja a atividade humana que mais chega perto disso, né? Então, por isso que se ela estiver presente em todas as outras, as pessoas o mundo vai andar melhor. Eu tenho um livro do Oliver Sacks, que ele é um
educador, enfim, neurocientista, e ele fala muito, né, das pessoas que estão com problemas de saúde, de Alzheimer e tal, e tratando essas pessoas com música, botando música da época. Com música clássica. As pessoas começam a ter estímulos cerebrais, os estímulos cerebrais começam a reviver, vamos dizer, tipo isso. Sim. Né? Então, olha só que importante dentro da medicina ter a música. Ou daqui a pouco, não sei, né, em outras áreas, quando a arte está, mesmo que essas pessoas não estão lidando diretamente com música ou com alguma dança ou qualquer outro tipo de arte, mas quando elas saem do escritório, enfim, eles vão fazer esportes, eles vão fazer academia, né, alguma coisa de movimentar o corpo, porque o corpo é todo expressão. Sim. Né? Eu estava num congresso que justamente um médico geriatra, né, falou sobre isso, né? Principalmente que a gente tinha que começar a cuidar ir num médico geriatra a partir dos 40. Aí já estamos atrasadas, mas tudo bem. E ele colocou essa questão de cuidados com a saúde, a questão de aprender sempre, procurar estar sempre aprendendo, sempre buscando novos conhecimentos. Então, Cibele, não é essa tua síndrome de impostor, não é. É que é um modo de viver, né? O aprender sempre. Realizar, né, atividades artísticas, né? Crochê, participar de atividades de dança, com música, né? Que isso ativa, né, o nosso cérebro e nos traz também uma certa meditação, uma certa tranquilidade também para o nosso espírito. E os relacionamentos, que a gente cultive, né, bons relacionamentos, amizades, para que isso também reverbere para nós no futuro, né? Enfim, para ter uma vida longa, né, digamos assim, e de qualidade, né? Não adianta só ter a vida longa sem qualidade. E acho que a arte e a cultura são essenciais, mesmo que a pessoa não atue de maneira profissional, né? Mas que valorize quem atua, né? Que também é importante. Com certeza. Porque justamente isso é importante para a vida de todas as pessoas. Não só para quem está no meio cultural, digamos assim, né? Ou mais no meio mais intelectual, né? Porque a gente vai nos eventos, vai nos lugares, sempre encontra as mesmas pessoas, né? O que a gente precisa é ampliar esse público, né? Digamos assim, para participar. E, Cibele, conta para nós, então, essa tua parte de regente, né? De coros. E depois essa nova profissão que surgiu mais agora, mas eu acho que ela já vem de antes, né? Essa profissão de atriz. Como é que foi essa virada ou essa continuidade, né, do teu talento artístico? Tua soma de talentos, na verdade. Então, pois é, essa coisa dos coros é uma coisa muito legal porque eu acabo me envolvendo com muita gente, né? Cada coro que tenha 20 pessoas, eu trabalho são 6 grupos e depois tem mais o Misericolone, que é um grupo de teatro, né, que faz musicais. Tem o Sem Batuta, que é um grupo que se encontra menos a miúde, assim, mas enfim. Mas que tem uma qualidade, magnífica. Ótima, Então, são 8 grupos, né, mais os 2 projetos de escola, que são escolas de criatividade, né. Então, é muita gente. São as minhas famílias, assim, que eu vou me encontrando durante a semana. Isso é muito legal, que cada um tem a sua identidade, embora eu seja a que... Às vezes, a gente fala nos cursos de regência que o coro tem a cara do regente. Mas eu percebo que em cada um tem a sua individualidade, né? Então, é uma coisa que me agrada muito e que é onde eu encontro os meus amigos, as pessoas mais próximas, as pessoas porque eu moro sozinha com os meus 2 gatos. E se um dia eu precisar de alguma coisa, eu só no telefone e alguém vai vir me salvar, sabe? Se eu estiver doente, sei lá, que eu precisar de alguém, eu me sinto protegida, de certa forma. E o lance do trabalho de atriz, né? Eu fiz um pós-graduação aqui na UX que fala o corpo que canta, né? Foi uma especialização em corpo e cultura, ensino e criação, até coordenado pela Sigrid Nora, maravilhosa. Sim. E aí
Aí eu li algumas coisas sobre o coro cênico, porque na época eu trabalhava com o coro municipal aqui de Caxias, e a gente fazia muitos musicais, né? E aí, então, o coro... Aí eu li uma vez um artigo do Márcio Busato, que é o maestro da PUC hoje em dia, do coro da PUC, e ele dizia que o coro cênico, mesmo a pessoa parada, era uma cena. E, realmente, o coro cênico não necessariamente teria que ser coreografado. Com movimento. Com muito movimento. Então... Talvez isso explique essa coisa de eu ser atriz ali, porque eu fiquei muito surpresa quando eles me convidaram para eu fazer o papel da Chiara. Eu até me assustei um pouco, assim, eu falei, meu Deus, Cris, né? Porque eu vinha conversando com ela, porque eu estava indicando pessoas. Como eu conhecia muita gente que falava que era dessa cultura do Talhão, lá de Bento, de Flores da Cunha, daqui de Caxias, lá de Veranópolis mesmo, eu dei muitas indicações, porque ela queria atores que não eram atores... ela queria formar esses atores, na verdade. Isso dizia ela. E aí, depois de quase um ano, assim, de que a gente se encontrava no online, Eu estava dando uma consultoria, eu estava dando assim. uma consultoria para ela, foi isso. Ela falou, eu queria que tu fizesse o papel. Quê? Eu nunca fiz nem... Na escola, eu não fiz nenhuma peça de teatro, nunca tinha feito. Eu era a metida em tudo, de dança. E eu me lembro que, quando eu comecei a cantar, eu era a Daniela Mercury dos bancos de baile. Eu adorava, assim, queria dançar, eu dançava muito e tal. Então, ser a cantora era uma coisa que eu almejava, de um trio elétrico, que por pouco eu não fui para lá, sabe, nos anos 90 ali. E aí veio isso, mas na mesma hora, como eu sou sagitariana, que diz nunca diga não, a gente sempre diz sim, que às vezes é um problema, eu pensei um pouquinho, eu falei... E aí, nessa época, o Tete estava fazendo um curso de teatro em Porto Alegre, um profissionalizante. Sim. Eu falei, tá, sim, mas tu vai... Mas eu falei, sim, mas tu vai ter que me ajudar. Daí ela também ficou falando, não, mas a gente vai fazer uma preparação, não sei o que, não sei o que. Eu falei, sim, vamos experimentar. E aí, daí foi todo o planejamento, toda a preparação, que demorou quase um ano também, da gente fazendo conversas online, junto com o Hugo, né? A gente se encontrava no Meet ou no Zoom, sei lá. Então, foi vindo. Daí, depois ela teve aqui, a gente fez coisas... E eu fui aprender, realmente. Foi muito interessante. Assim, eu aprendi muitas coisas. Assim, além do pega para capar, que era estar no set, conhecer o trabalho de todo mundo, assim, de ficar... Porque daí eu fiquei no papel de atriz, assim, não fazia nada, só a minha parte. Eu entrei, assim, de mergulho mesmo no aquário, aquele... E observar, sabe? O cara que... O maquinista, ou não sei quem, o diretor de arte, a diretora de fotografia, sabe? E ali, é claro, era uma produção grande, né? Era um longa, já estava, né, com a Cris, enfim, o pessoal lá da Ocna. E aí foi interessantíssimo. Mas do meu papel foi de estar do outro lado, ao invés da regente. Eu era a cantora, entende? E, tipo assim, eu me coloquei no lugar dos meus cantores, de como que eu gostaria que eles fizessem. E aí eu digo para a Cris que esse Kikito é dividido em 1000 partes, né? Mas ela foi muito responsável pela minha atuação, porque eu fiz exatamente o que ela pediu. Ela fala um pouco mais baixo, isso tudo no treino, né? E aí eu fui fazendo algumas coisas assim, não, isso ela não, uma mulher dessas não diria isso, né? Que eu também foi muito assertivo, talvez, da Cris, ter pegado pessoas que tinham ou como eu, né, que a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, todas tinham essa vivência, né? Sim, tu já tinha um repertório no DNA, digamos assim. Exatamente. Então, isso eu acho que colaborou muito, né? E essa coisa do obedecer
o diretor, sabe? Eu acho Que é um exercício, para ti deve ter sido um exercício bem muito grande. Grande para poder, né, estar nesse papel, né? E também é importante, né? É um aprendizado importante. E de me despir de todas as coisas, assim, tipo... ai, mas eu não gostaria de aparecer na tela, assim, com a cara fechada. Eu não queria aparecer com o corpo todo, não sei o quê. Eu nem me preocupei com isso. Eu realmente quis fazer aquela mulher ali, sabe? E, assim, claro, eu me inspirei em umas pessoas que eu conheço, né? A minha sogra, a mãe do Bebeto, a tia Tere, a minha tia Aldina, que era quase foi o papel de minha avó, mãe da minha mãe, da tia Tere. E teve, assim, ó, uma coisa muito pessoal, que eu vou contar para vocês, que eu já contei para outras pessoas também, que uma das cenas... Quando eu fiquei... Porque, assim, a gente não sabe onde vai. Eu só... Tal hora tu tem que estar em tal lugar. Tchum. Posso cortar o cabelo? Pode. Eu tive que ficar quase 1 ano com o cabelo crescendo, branco e tal, porque acabei deixando ele como tá. Porque meu cabelo era todo vermelho, era, né? Eu fazia umas loucuras no cabelo. E ela disse, não, agora tu não corta mais e tal. E daí, no dia, eles cortaram, uns dias antes, cortaram meu cabelo como queriam, deixavam sempre como queriam, e tá tudo certo, e botou uma barriga a mais, não sei, sabe? Então, a gente se despir do ego da gente. Sim, das vaidades. Para se oferecer para aquele corpo. Então, isso eu não sei, porque eu também sempre trabalhei muito com arte, e a gente deixa isso entrar dentro da gente. Eu sempre gostei de ser a intérprete como cantora, né? Enfim. E aí, só para contar, um dia eles... hoje vai ser em tal lugar, assim, vocês vão depois. Então, a gente sempre ia depois na van, né? E era em Veranópolis. A gente estava nesse tempo, nesse dia, a gente estava lá em Antônio Prado, ia para Veranópolis. E aí foi por um caminho, eu falei, gente, olha só, nós estamos chegando em Veranópolis por uma via secundária e está passando perto da terra onde era o meu avô, onde eu tenho uns terrenos ali de herança, sabe? Sim, nem é muito, mas eram uns 2, 3 terrenos. Sim. E o 7 foi na frente do terreno, assim, do negócio. Claro, dos meus parentes todos, assim, um morrão que tem, sabe? Eu já tenho um choro tão grande, porque, assim, eu me lembrei da... Gente, foi assim, da infância. Presente. Estar nesse lugar, de experimentar uma coisa nova, foi um presente. E aquilo ali acabou comigo, assim, sabe? Foi muito emocionante. Eu cheguei para a diretora e falei, Cris, tu te lembra que eu te contei isso? Porque ela sabe tudo da minha vida, né? Porque ela foi a preparadora dos atores. Eu falei, ali... E aí, depois, quando os meus parentes foram assistir, eles viram que tinha o banheiro do salão de baile, que ainda estava... Era uma ruína, sabe? Gente, foi muito legal. Isso. É muito bacana ter essas coincidências que parece que são do além, né? E são do além. Eu acho que sim. Que a minha avó, que eu não conheci, porque ela morreu quando a minha mãe era criança, eu olhava, às vezes, o quadro dela e dizia... Sabe? Eu tenho que te achar, eu tenho que... Sabe? E, nossa, depois quando eu fui para a Itália com esse filme, também foi muito significativo, porque a minha mãe sempre... Quando alguém vai para lá, como a Bárbara estudou fora, ela diz, ela fez o caminho contrário. Porque, claro, tem aquela coisa que as pessoas vieram para cá, os imigrantes, e aqueles que voltaram para fazer as coisas fora. Então, eu me senti nessa representação, sabe? Não só da minha família, mas das Chiaras, das mulheres que conseguiram ir para o outro lado do mundo com a arte, gente. Olha que tudo. Não, sabe? Tá aí o que tu representa tudo isso, Cibele. Acho que é exatamente isso. É o percurso que é muito mais importante, às vezes, do que o próprio resultado. Exatamente. O resultado é o que a gente talvez nem espere, porque a gente traçou um caminho para chegar lá. Mas o caminho para se chegar... E esse caminho que tu fala sobre a preparação, que a gente teve a oportunidade de trabalhar agora no Elisete Tem que Casar, que é mais uma curta-metragem muito legal. Eu acho que vale ressaltar a importância desse preparador, desse professor, que nesse caso no nosso foi o Guto, né? O Guto Basso. Sim. O Guto, ele, que eu imagino que a Cris também deve ter, eles conseguem trazer o tom.
É o impressionante tom que do subir e descer dessa voz interior, desse corpo, desse movimento, que ele não pode ser nem excesso e nem mínimo. Ele tem que ser um tom, aliás, afinado. E assim, ó, agora fazendo um pequeno paralelo entre a Cris e o Guto, são sutilezas. Sutilezas, exatamente. Não é nada muito, sabe? Eu sou meio assim, é um pouco demais. No teatro, talvez a gente tenha que, eventualmente, fazer essa maior, tonalidade maior, né? Para a gente poder engajar o público, muitas vezes, ou para fazer um gesto que consiga... Pegar a última fileira, né? Isso. Da plateia. Mas no cinema é uma sutileza absurda, e eu acho que se eu era fã do Guto, eu sou fã 2 vezes, porque o Guto, ele foi, assim, um cara excepcional pro curta-metragem, muito né? E que eu imagino minucioso. que essa preparação, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, é mesmo um empreender. É uma sutileza que vai evoluindo durante muito tempo, porque às vezes a gente acha que o teatro, o cinema, é uma coisa que às vezes são minutos, são segundos, mas que por trás daqueles minutos, daqueles segundos, tem uma preparação de 1 ano, 2, às vezes mais, né, Cibele? Nossa, incrível, assim. E o cinema... é diferente, porque o teatro é aquele todo dia, que é muito legal também, né? Agora, eu estou atuando bastante no Misericolone, e que está sendo uma escola também com as pessoas ali, né? Cleri, Magali, João, as pessoas que têm... O próprio Marco, né? Que tem uma experiência já de 40 e poucos anos, né? Que o Misery tem 45 anos. Então, a gente vai aprendendo, e vai aprendendo também com a Luana Marasca, que é uma menina nova, com a Milena, né? A gente vai... Essa coisa do observar também é uma coisa muito legal. Que no cinema é diferente. No cinema, tu vai ver as pessoas 1 ano depois da finalização toda, né? E as cenas que são quebradas, tu pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, que como eu tive muito efetivo, a gente ficou 1 mês e pouco fora, todos juntos ali no mesmo lugar, né? Numa imersão. Numa imersão, né? Muito diferente esse trabalho, assim, incrível. Foi uma experiência, foi um presente na minha vida de artista, assim, de eu ter conhecido ali. Que eu também faço um pouco de cerâmica, eu gosto de estar nas artes dos manuais. Tem mais artes por aí. Eu faço cerâmica, eu faço mosaico, eu costuro, né, que são o meu lazer. Tá nesse lugar ali, ainda dentro da arte. Nessas outras artes. Que são as outras coisinhas ali que eu vou fazendo, né? E sempre cuidando eu gosto de cuidar do meu corpo, porque eu digo que o corpo é o lar da alma, né? Ou do espírito. A gente tem que estar com ele saudável, a gente se cuidar, enfim. Eu acho que a beleza, ela é muito ampla, né? Essa palavra, beleza. Porque, enfim... Né? Tem o movimento e tem o estático Mas também. Mas eu acho, né? que esse estar pensando e agindo com o corpo, ele faz com que esse corpo esteja respondendo bem. E esse responder bem, ele é mais belo do que aquele que não está respondendo bem. Né? Então, acho que a beleza está exatamente aí. Acho que nesse movimento que as próprias células estão se organizando, se definindo, se estabelecendo. Exatamente. Né? Nossa, que bom, que lindo isso. E Lili, Cibele, por aqui a gente ficaria horas conversando, né? Nossa, porque histórias temos. Conversadeira pra caramba, eu. Realizações temos também, né? E, enfim, e toda essa vivência, essa alegria também que tu traz para nós, essa alegria de viver que tu traz para nós. Então, parabéns por trazer esse prêmio para nós, do Rio Grande do Sul, né, de melhor atriz num longa-metragem gaúcho. Que legal. Muito importante esse reconhecimento. Esse e de tantos outros, né, da tua carreira, né, Cibele? Sim. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui no nosso podcast. E queria que tu falasse algumas palavras assim, para alguém que está na profissão de artista e está pensando em desistir. Por que essa pessoa não deveria desistir da profissão? Bom, antes disso, eu quero parabenizar vocês duas pela ideia desse podcast. Eu acho bem importante a gente estar sempre frisando a importância da arte, a importância da comunicação entre as pessoas, porque às vezes a gente não sabe
o que está acontecendo. Então, ter quem faça esse intermezzo ali, né, de estar comunicando é muito legal. Muito obrigada. Eu sou super fã de vocês. Ai, obrigada. Desde que eu conheço a Flor, desde que a gente fez esse filme, né, eu já sabia da sala de fotografia e agora mais perto, né, da gente. Quero dar parabéns para vocês. Ai, muito obrigada. E sobre essa coisa da arte, do artista, eu não, a vida foi me levando. Eu digo que como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e isso acontece mesmo, né? Às vezes a arte ela é um pouco crucificada, não sei se posso usar essa palavra, porque a gente vive num meio em que a gente precisa se alimentar para poder sobreviver, e aí às vezes a sociedade, não, dependendo do ângulo que a gente está olhando, que está sendo visto, não valoriza tanto aquilo que a gente faz. Mas a gente não pode perder a fé naquilo que o coração da gente está mandando. Então, se a pessoa é artista, eu fiz muitas coisas para poder ter dinheiro, para poder criar os meus filhos, né, para ter as minhas coisas, o meu conforto, vamos dizer, eu sempre, eu ralei pra caramba e continuo fazendo 1000 coisas porque a minha energia me deixa eu fazer, né? Às vezes eu tenho que dar uma parada, assim, mas senão, eu acho que eu penso na utilidade. Assim, a palavra útil me veio numa época e eu pensei, não, se eu sei fazer isso, eu sou útil para isso, o universo vai conspirar a favor. Eu gosto de jogar um pouco isso, sabe? Mas não fico de braços cruzados esperando que o universo venha e me tire da minha cama e me coloque para frente. Então, a gente tem que ter um balanço de, claro, eu já fiz muitas coisas dentro da música para poder agora escolher aquilo que eu gosto de fazer. Tem gente que tem mais sorte, talvez, eu não sei se é sorte ou é o próprio destino. Eu sou muito espiritualista e gosto de pensar nesse movimento do planeta, né, que vai levando as pessoas também. Mas a gente não pode nem muito ao céu, nem muito à terra, sabe? A gente tem que procurar coisas, a gente tem que se envolver com as pessoas com quem a gente se espelha, né? Se eu gosto de um cantor, eu vou me aproximar de quem gosta daquele cantor. Se eu gosto de um cinema, eu vou me aproximar do pessoal do cinema. Se eu sou uma professora, eu vou me aproximar daquilo ali. E eu acho que é isso, assim. A gente não pode desistir, porque a arte, todo mundo tem arte dentro de si, né? E se isso é uma coisa que bate muito forte, vai chegar um momento que isso vai ter um retorno. E não tem como fugir, né? Não tem. Daquilo que está dentro da alma, né? Daquilo que é destinado a ser, na verdade. Isso aí. Muito bem, meninas. Muito obrigada pela nossa conversa, que foi sensacional. E esperamos que vocês também, que estão nos ouvindo, nos assistindo, gostem, né, do nosso podcast. Lembrando que ele tem o financiamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul através do edital Financiarte. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.